É claro que, à primeira vista, olhar para uma troca de Alexandre de Moraes em qualquer posto sinaliza algum rebuliço na política brasileira. Pode ser no legislativo, pode ser no próprio judiciário, pode ser no executivo. Mas eu quero que a gente expanda um pouquinho essa conversa para olhar também para o perfil de quem está chegando, da ministra Carmen Lúcia. Fran, vou começar essa nossa conversa por você para saber exatamente qual é a sua avaliação. É uma mudança efetivamente significativa? Estamos saindo da água para o vinho? É uma mudança absolutamente radical na maneira de enxergar a atuação da Justiça Eleitoral frente ao processo de 2024? Pois é, o que a gente já tinha acompanhado aí de Alexandre de Moraes era justamente ele endurecendo o discurso em relação a fake news, em relação à desinformação, em relação a tudo que acontece nas redes sociais, que segundo ele aí é uma terra sem lei, né? Ao mesmo tempo, Carmen Lúcia, que já ocupou o TSE, como você bem disse, né? Outra vez, a presidência foi a primeira mulher aí a presidir o tribunal e agora chega nessa segunda vez e principalmente no momento com toda essa ascensão das redes sociais, das deepfakes e tudo mais. Então ela chega em outro momento, antes 2012, agora 2022. Mas o que se deve manter entre ali, se a gente for analisar o que iguala ou o que é parecido entre os dois, é justamente, digamos que a linha dura. Carmen Lúcia, inclusive, é visto pelos pares, nos bastidores também, não só do TSE, mas também como do STF, como uma pessoa bem dura nas decisões. Só que ela costuma falar mais nos autos do que em entrevistas, como, por exemplo, a gente viu o Alexandre de Moraes fazendo. Há uma avaliação de que, enquanto com o Alexandre de Moraes a questão do TSE se tornava até mesmo pessoal, e isso muito também em função do fato dele ser relator no STF aí do inquérito das milícias digitais, a gente vê uma Carmen Lúcia mais mineira, né? Ela que é de Montes Claros, cresceu em Espinosa, depois foi para BH, né? E agora está aqui. Mas vai ter mais uma mineirice, no sentido em que vai evitar falar demais, evitar adiantar votos, evitar dar muitas declarações, mas quando precisar agir, vai ser firme. E aí eu chamo a atenção para um caso seguinte: se a gente viu Alexandre de Moraes falando muito da necessidade de responsabilização, da necessidade de se discutir sobre a questão da regulamentação das redes sociais, a gente está no ano de 2024, ano de eleições municipais, a gente vai ver Carmen Lúcia, inclusive pelo que ela disse ali, que ela deu de spoiler no discurso dela de posse, justamente responsabilizando de fato. Ela foi relatora de um conjunto aí de medidas que vão regulamentar as eleições desse ano, mas ela também pode fazer mais à frente do Tribunal Superior Eleitoral, a depender do que vai ser pautado, a depender de como ela vai conduzir esse processo eleitoral desse ano. E o que se diz é que Carmen Lúcia vai responsabilizar e muito. Ao mesmo tempo que eu lembro que na Câmara dos Deputados foi criado, né, o grupo de trabalho para tratar sobre o projeto das fake news, e o STF também já está ali com o julgamento, digamos que pronto, deve ser liberado talvez esse mês ainda, para tratar também sobre o Marco Civil da Internet. Então, em outros dois locais, isso já está sendo discutido. Mas o que já se dizem nos bastidores é o seguinte: Carmen Lúcia, ela não vai, digamos que, poupar ou esperar decisões, seja do STF ou do próprio Congresso, para dar as cartas ali no TSE. Então, o que se espera é uma Carmen Lúcia mais mineira, né, mais quieta, mas dando decisões duras, falando quando é necessário. E é até interessante que Alexandre de Moraes, ela tem outras diferenças em outras áreas, né? Como, por exemplo, Carmen Lúcia, a cerimônia de posse dela foi basicamente café e água, né? 300 pessoas ali, muitos mineiros, Alexandre Calil, Romeu Zema, outros amigos próximos dela, enquanto de Alexandre de Moraes tinha mais de 2.000 pessoas, todos os ex-presidentes. Então, assim, essa necessidade de holofotes também não é algo com que Carmen Lúcia está preocupada. E aí eu acrescento uma outra questão nessa história, se me permitem, que é justamente porque também é um momento em que, pouco antes dela assumir a presidência do TSE, ela, a primeira mulher que assumiu a presidência da corte lá em 2012, 2013, ela agora esse ano enfrenta uma outra questão relacionada à misoginia, porque nas redes sociais o que não faltam agora, se é que se pode chamar de memes ou imagens, ridicularizando ela por diversos fatores, seja em relação
relação à aparência, ao fato de que ela nunca foi casada ou nunca teve filhos, justamente para tentar atacar ela. Então, o que a gente viu que já se fazia nas redes sociais para atacar aí pessoalmente Alexandre de Moraes, está começando isso também em crescimento, esse ataque à Carmen Lúcia. E claro que isso pode aumentar ou não a depender das decisões dela. Mas esse ponto também ela já deixou bem claro para o time dela, para a equipe dela ali do TSE, que é uma coisa que vai fazer parte que ela vai enfrentar. Quando for necessário falar, ela vai falar sobre isso e que infelizmente vai precisar lidar com isso. Mas aí a gente vê também, né, como é um outro desafio relacionado, um outro desafio, tá na presença do TSE em anos de eleições municipais já é difícil, né? Acrescentado ainda essa questão de preconceito, né, pelo fato dela ser mulher, é ainda mais. Então vai ser interessante a gente acompanhar como que ela vai dar as cartas, como que ela vai realmente tocar o barco aí do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez também que, para finalizar, ali a formação desse novo tribunal também vai ser uma coisa que a gente vai acompanhar daqui para frente, porque saiu Alexandre de Moraes, vai entrar André Mendonça, o vice, vai entrar não, né? Já entrou André Mendonça, o vice é o Cássio Nunes Marques, então também ali a gente vai ver talvez mais divergências nesse plenário do TSE, que era uma coisa que a gente não estava vendo tanto antes, porque Alexandre de Moraes já negociava isso nos bastidores, mas o que já tem sido comentado é que talvez isso também fique mais, digamos que mais público agora, essas divergências entre os próprios ministros, porque eles mesmos vão estar descobrindo aí como que vai ser esse novo mandato, né? Esses próximos 2 anos aí na Corte Eleitoral. Você pontuou algumas coisas muito interessantes, Fran, sobre a maneira como publicamente se apresentam Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, sobre como o discurso de cada um deles é ajustado para o momento. Carmen Lúcia não é exatamente a mesma pessoa que discursou na posse dela mesma no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra que lá atrás, quando se tinha um plenário que tinha discussões sobre mensalão e outras coisas, era uma postura muito mais comedida. A fala dela foi muito mais dura do que foi em outros momentos. Parece estar muito mais sintonizada com a continuidade ou um legado de Alexandre de Moraes, pelo menos no aspecto de tratar o 8 de janeiro de 2022 como algo relevante da história brasileira e que precisa ser combatido pelo Supremo Tribunal Federal na medida que as condenações efetivamente forem a acontecer. Então tem alguns pontos bastante relevantes, mas eu vou tocar neles para frente. Quero ouvir primeiro a Marina, a sua avaliação sobre Alexandre de Moraes e sobre Carmen Lúcia. Tem uma distância muito grande entre a postura pública do como discutem os seus temas e apresentam seus votos, e da maneira que você imagina que eles irão se posicionar, e principalmente Carmen Lúcia, nessa eleição desse ano, Marina? Existe a agenda, né, que é a agenda do tribunal, que eu acho que ela se impõe pela realidade, que é tratar de fake news, tratar de inteligência artificial, de deepfake. Eu acho que não tem como, isso é uma agenda que vai se impor mesmo, porque está acontecendo, no momento ela vai ter que lidar com isso. Mas é claro que cada presidente vem também com seu estilo, com os assuntos que são mais caros, que no caso da Carmen Lúcia, essa questão do gênero é muito forte, né, muito presente. Então talvez a gente veja aí uma atenção maior à fraude em cota de gênero, ela já colocou 2 mulheres na cúpula da corte, então eu acho que talvez a gente vê uma diferença de atuação mesmo, nesse sentido. E existe uma diferença entre os dois que é de postura pública. A gente vê a Carmen Lúcia muito mais discreta, muito mais focada no processo e não no holofote. A gente vê uma Carmen Lúcia muito menos articuladora politicamente. O Alexandre de Moraes, ele circula mesmo, né? Transita pelas festas, tá nos bastidores, conversa mais, ele articula ali o resultado das votações antes das votações irem mesmo para começar a acontecer. Então a gente vê esse tipo de diferença, mas não acho que vai ter uma diferença na firmeza. Eu acho que ela vem com um discurso diferente agora, como você citou, Guilherme, porque depois do 8 de janeiro, desses ataques à justiça, às cortes superiores principalmente, creio que teve uma união ali, né? Os ministros, eles estão mais unidos na defesa deles mesmos, né? Mas eu não acho que falte firmeza a ela. Como a gente achava, algumas pessoas chegaram a dizer que poderia faltar para Rosa Weber, que estava ali no Supremo Tribunal Federal no 8 de janeiro. A gente ainda chegou a falar disso, né? Não se enganem, ela é muito firme, tudo não é porque ela não é agressiva no jeito de falar, que ela não vai ser firme. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer agora com a Carmen Lúcia. Ela é mais discreta, ela é menos afeita ao social, mas ela consegue ser muito firme, ela é muito técnica.
E talvez ajude a acontecer também no Tribunal Superior Eleitoral uma coisa que a gente começou a ver depois com a Rosa Weber, né, que ela assumiu o STF, e com o fim da eleição nacional, que é ter a justiça, o papel que a justiça deveria ter, a normalidade, né, que é a gente focado mais nas decisões dos ministros, mais nos processos e menos nas pessoas dos ministros, né, menos nas opiniões dele. Então, uma presidente mais discreta, mais tranquila. Agora também a gente precisa dizer que a gente está num momento mais de calmaria, porque a eleição não esquentou. Acho que a gente vai começar a ver como que vai ser de fato essa postura dela quando a gente chegar ali em agosto, registro de candidatura, aí que eu acho que ela vai poder mostrar quem veio. Eu me peguei pensando, Marina, para preparar aqui o que eu iria dizer sobre o podcast, sobre este assunto nacional, exatamente sobre uma questão que você mencionou, que é a personalização. Quer dizer, porque quando a gente olha para o ministro Alexandre de Moraes, ele, para quem está sob o escrutínio da justiça e para quem está respondendo a ações judiciais, ele é como se fosse materializado como o grande Beelzebub e o causador de todos os males do universo. E eu não sei exatamente se Carmen Lúcia não será. Porque no fim das contas faz pouca diferença para quem está do outro lado da trincheira, se é a ministra Carmen Lúcia, se é o ministro Cássio Nunes Marques, se é o ministro André Mendonça, porque isso vai depender muito mais efetivamente da decisão a ser dada e da condução processual que vai ser feita. Então, talvez cause mais surpresa, por exemplo, àqueles mencionados no 8 de janeiro, aquelas pessoas que estão sendo julgadas, se o ministro Cássio Nunes Marques, pela indicação ter sido feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ou se o ministro André Mendonça, tomem uma decisão de uma condenação mais dura ou coisas dessa natureza. Mas no fim das contas eu acho que eles serão personalizados como o grande mal, porque serão aquelas pessoas que vão participar efetivamente do julgamento. O que eu acho que faz muita diferença nesse caso, e que tanto você quanto a Fran mencionaram, é a percepção da política e da atuação política desses. Não dá para ignorar que o ministro Alexandre de Moraes, talvez juntamente com Gilmar Mendes e com o ministro Flávio Dino, sejam aqueles três que se apresentam na esfera pública com aquele caráter que a gente lembra-se de mais políticos. O ministro Gilmar Mendes já participou da política efetivamente, né, ocupando o cargo de ministro antes de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Tanto Flávio Dino quanto Alexandre de Moraes também tiveram nessa mesma posição. Flávio Dino chegou a ter mandato efetivamente como senador, como governador, mas a trajetória pública desses antes é uma trajetória que não é uma fricção com a política, é mãos dadas. É uma relação sempre umbilical para decidir assuntos que vão parar no Supremo Tribunal Federal. Não é exatamente o que se vê da ministra Carmen Lúcia à frente dos holofotes, mas eu já ouvi de mais de uma pessoa que não é porque ela não tem esta postura pública que ela também não seja uma ministra de muito diálogo com o mundo político. Ela não é uma ministra distanciada das conversas. Por exemplo, podíamos dizer isso de Rosa Weber, que não tinha uma relação com o mundo político, que pudesse se imaginar, olha, em algum momento vai ter pedido para uma audiência aqui e dá para sobrar aquela conversa do bastidor político. Não se tinha essa impressão com Rosa Weber. Não se tinha com alguns outros ministros. Mas com Carmen Lúcia, ela não é refratária a esse tipo de situação. Ela só não apresenta esse tipo de conversa com a naturalidade que esses outros atores que eu mencionei aqui, e pode-se colocar o ministro Dias Toffoli também, que é um outro que também atua muito nessa esfera, se apresentam e dizem, não, gente, faz parte, é do diálogo, é republicano, a gente janta junto mesmo, as pessoas se organizam, vão conversar, a gente tem que ouvir deputados, tem que ouvir senadores e muito mais. E eu acho que talvez essa postura de Carmen Lúcia vá ser novamente uma marca. Eu acho que ela vai sim ter de abrir muita linha de conversa e de diálogo com a política forçosamente, porque não há nenhuma mudança, me parece, na disposição e no ânimo do Congresso Nacional, e isso não tende a melhorar, pensando que as condenações mais grossas para o bolsonarismo, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, vão se aproximar das eleições. Então, naturalmente, seja pela atuação que ela tiver no Supremo Tribunal Federal, seja efetivamente na organização e na gestão das eleições no Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que inevitavelmente ela vai ser bombardeada. Mas acho que a resposta pública vai ser, talvez, se puder colocar numa escadinha, num pódio um pouquinho abaixo da do ministro Alexandre de Moraes. Só que com a mesma compreensão de que precisa atuar com dureza.